E aí, desenhista, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Marjorie Mariano, eu sou professora de desenho realista. E aqui nesse canal, nas outras redes sociais, você encontra uma imensidão de conteúdo sobre desenho realista, tanto a lápis de cor quanto a lápis grafite. Por isso eu já peço pra você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que vai te fazer melhorar e evoluir nos seus trabalhos. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre a folha cinza da Canson. É uma das folhas que eu mais gosto de usar, realmente é uma das minhas favoritas, e eu fiz alguns testes nela pra mostrar pra você como essa folha ela se comporta e se ela vai atender aquilo que você quer para trabalhar os seus desenhos realistas. Então, bora pro vídeo. Então aqui é essa folha aqui da Canson. Existe uma linha da Strathmore, tá? Que é a Toned Grey. É uma folha cinza também. Só que ela é muito mais cara, certo? É muito mais cara. Então, pra gente aqui, a Canson, ela é mais em conta, então ela é mais acessível e fica melhor pra gente poder trabalhar em quesito de valor mesmo, tá? Financeiro, porque a Toned Grey é uma folha muito cara, mas eu acredito que ela se comporte de maneira similar a essa folha aqui da Canson. Vocês podem ver que ela é 220 gramas, ela não é uma folha tão cara assim, né? E ela é uma folha de extrema qualidade. Se vocês forem reparar na capa, a gente vai trabalhar com as duas técnicas, tanto a grafite quanto a lápis de cor, mas vocês podem perceber que na capa ele dá a entender de que essa folha é para trabalhar apenas essa técnica mista aqui, ó, multitécnica, tá vendo? Ó? Multitechnique, tipo mixed media, ou seja, multitécnica. Então, ele dá a entender que é pra gente trabalhar com lápis carvão branco, lápis carvão preto, lápis grafite, marcador, né? Pincel, aquarela, mas a gente também vai trabalhar com os lápis de cores aqui, que é o meu principal. Eu gostei muito dessa folha com os lápis de cores. E com essa técnica grafite, eu gostei, certo? Ponto. Agora, com os lápis de cores, eu gostei muito. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês, tá certo? Então, ó, beleza, conheceram a folha, agora a gente vai entender um pouquinho dessa folha. E aqui eu vou colocar uma técnica grafite, né? Ó, eu já vou entrar com um lápis grafite aqui para vocês perceberem, vou dar um zoom agora. Então vamos lá. A técnica a grafite, eu vou utilizar aqui um lápis da Artus, vou utilizar o 5B, só para vocês começarem a compreender como que a folha ela se comporta aqui, tá bom? E aí a gente vai conversando sobre isso. Ó, isso daqui é um 5B, certo? A gente vê que não tem dificuldade nenhuma de atingir tonalidades mais escuras, porque ela é uma folha colorida, ela pigmenta muito bem. Deixa eu ver se tá dando reflexo. Acho que tá dando um pouquinho de reflexo, né? Porque a gente tá trabalhando com o lápis grafite, ele dá um reflexo. Deixa eu ver se eu mudo aqui a posição da câmera para ficar melhor. Bom, acho que nessa posição aqui é o melhor que a gente vai conseguir. Vou ver se eu abaixo um pouquinho. Aí, ó, beleza. Acho que assim ficou um pouquinho melhor. Perfeito. Ok, eu vou entrar com outra tonalidade aqui para vocês compreenderem, ó. Pegar uma tonalidade mais escura. Olha lá, agora eu vou usar um 7B. Depois eu tiro a câmera, gente, do tripé e filmo para vocês verem direitinho como que tá a grafite aqui, tá bom? Mas bora continuar a aula aqui, que aqui é mais para vocês entenderem como que se comporta. Ó, esse daqui já é o 8B. Eu quero pegar o mais escuro que eu tenho aqui, que é o 11B, olha só.
Então, assim, os lápis, eles se comportam muito bem. Depois eu vou filmar direitinho, que ainda tá dando um reflexozinho, infelizmente. E aí depois eu filmo de pertinho pra vocês compreenderem bem. Ok, agora o pó de carvão. Vamos utilizar o pó de carvão pra vocês verem como que ele se comporta na folha. Ó, esse aqui é um lápis carvão, tá? Então eu vou pôr o lápis, ó. Ó, o lápis ele consegue pigmentar bem, ele fica bem preto, bem escuro. Dá pra perceber aí. Olha só a diferença do lápis grafite pro lápis carvão. Por quê? Porque o lápis carvão, ele não dá esse reflexo, né? Que a gente enxerga no lápis grafite. Já o lápis carvão, ele não tem, né? Lembra que eu falei com vocês sobre tomar cuidado, né? Que ele solta bastante pozinho. E, ó, vamos esfumar com um pincel. Vou pegar um pincelzinho aqui, ó. Vou esfumar. Ó, ele consegue esfumar bem. Quando a gente esfuma, ele perde um pouquinho a tonalidade, tá vendo? E, ó, vamos tentar arrastar aqui pra dar uma homogeneizada, ó. Ele perde um pouco daquele preto absoluto, perceberam? Mas se eu vier com lápis grafite por cima, ó, o 5B, por exemplo. Se eu vier com lápis grafite por cima, ele já vai ficar escuro de novo, com preto absoluto. Só que vocês estão vendo mais com reflexo, por causa do grafite, ó. Vou voltar com carvão por cima, ó lá, ó. O carvão, ele já tem essa tonalidade aí, bem preta, tá? Então, assim, o que que eu achei do desenho preto e branco aqui nessa folha? Eu gostei mesmo. Só com uma folha cinza, as tonalidades, elas ficam todas muito escuras. Então, para isso, é que essa folha, ela dá a entender, né, pra gente utilizar o carvão branco, mas eu não tenho carvão branco. Nós vamos utilizar o lápis branco normal e vocês vão compreender um pouco mais sobre isso hoje. Vou pegar um pincel aqui pra gente utilizar o pó agora. Então, ó, vou utilizar o pincel e vou pegar aqui o pó de carvão, tá certo? Então, eu vou com cuidado. Gente, pra você que... Deixa eu ver se eu acho aqui o desenho, vou mostrar pra vocês. Pra você que não sabe, o meu desenho do Doutor Estranho foi feito aqui com esse pó de carvão. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui, que eu vou colocar aqui na... Eu acho que eu não vou ter imagem aqui. Ah, eu já sei onde eu vou ter. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o Doutor Estranho. Enquanto eu vou procurando ali, ó, vou mostrando aqui o pó. E, ó, olha só, tem que tomar cuidado, ó. Porque o pó, ele espalha, e senão ele mancha muito, né? Vamos lá. Coloquei aqui agora na tela aqui pra vocês, ó. O Doutor Estranho, esse desenho aí, ó, que vocês estão vendo na tela, ele foi feito com essa técnica aí, tá? Eu trabalhei o pó do carvão, principalmente no fundo. Por quê? Porque o fundo com o pó de carvão, ó, ele acelera o processo pra mim, tá vendo? Olha lá. Ó, e aí eu consigo trabalhar bem, ó. Repara, eu quero que vocês reparem, eu vou dar um zoom bem grandão. Deixa eu colocar aqui do lado do Doutor Estranho. Repara só nesse pó. Quando eu passo aqui, ó, ele vai tirando, ó. Ó, repara. Ó. Então ele vai o tempo inteiro tá com pó. Eu vou vir arrastando pra cá. Então quanto mais eu vou passando o pincel, esse pincel aqui é um pincel macio, mais, ó, ele vai ficando esfumado, só que com um preto menos intenso. Mas mesmo assim, ó, eu consigo esfumar bem. Olha como que eu consigo espalhar. Olha só o pó. Olha o pó como ele faz. Tá vendo, ó? Repara só. Ó. Vou juntar todo o pó aqui pra vocês verem. É engraçado. Ó. Dá pra perceber, né? Na câmera. Deixa eu achar aqui agora o meu pincel mais durinho. Eu não achei o pincel pequeno duro. Eu vou usar esse aqui mesmo, ó. Com o pincel duro, eu consigo espalhar menos. Olha só. Ó. Pincel macio, ó. Ó. Ele tira e faz esse pozinho. Com o pincel duro, ó, eu consigo fixar melhor. Então é bom a gente aprender a trabalhar com os dois pincéis, ó. O duro, ele
fica mais impregnado na folha. Parece que ele entra em toda a textura. E aí é importante a gente salientar, a gente vai falar disso mais pra frente, mas já vou dar início aqui nessa conversa. Que esse papel cinza, ele é levemente texturizado. Então, vocês vão perceber que nesse papel existe a necessidade, vocês devem lembrar da aula do Batman, né, que eu fiz um bônus sobre esse papel. Existe a necessidade do quê? Da gente trabalhar com os blenders, tá? E aí a gente vai entender disso mais à frente na nossa aula de hoje. Então, ó, eu consegui... Eu vou tirar o Doutor Estranho daqui. Eu consegui esfumar bem, tá vendo? Consegui esfumar bem ali. Deixa eu tirar o Doutor Estranho pra... Cadê? Aqui. Beleza. Olha lá, eu consegui esfumar bem. Perceberam, ó? Aí eu vou limpar aqui com um pincelzinho. Então deu pra entender como que ele se comporta. Ele pigmenta muito bem. Então eu teria que vir com outras camadas, ou então, assim como eu fiz no Doutor Estranho, eu entrei com o 11B no fundo. Então eu misturei, eu fiz praticamente o fundo, esfumando assim com o pincel, pra dar uma adiantada, né, no meu lado. E aí depois eu fiz o preenchimento com o grafite 11B, tá? Ou você pode vir com o lápis carvão de novo também. Mas no meu caso eu preferi vir com grafite mesmo. E deu super certo. Mais uma vez eu vou mostrar aqui, olha lá o fundo do Doutor Estranho. Deu super certo ali todo esse trabalho aí com o Doutor Estranho. Deixa eu dar uma aproximada aí pra vocês perceberem. Então em toda essa parte aí que vocês estão vendo do Doutor Estranho, da roupa, do cabelo e do fundo, eu trabalhei essa técnica com pó de carvão e grafite misturado. Tá certo? Então é uma coisa que vocês sabem que dá certo. E eu utilizei o lápis branco, lápis de cor branco para essas regiões aí que você tá vendo de brilho, que é o que a gente vai meio que começar a fazer aí agora, entender como que funciona esse lápis aí de cor branco aqui. Então a gente vai começar com o lápis de cor. Agora eu vou utilizar o lápis de cor aqui e eu vou pegar um lápis de cor mais vivo, tá? Como o vermelho, por exemplo. Vou fazer diversos lápis aqui, para vocês entenderem como o papel se comporta. Eu vou voltar a câmera como estava antes, porque estava melhor de enxergar. Aí, ó. Aí, beleza. Então, ó. Repara que eu estou usando o Prismacolor. Agora eu vou usar um Faber-Castell Ecolápis. Ó. Ecolápis, tá? Eu tô apertando aqui para vocês enxergarem, né? Lembrando que quando a gente desenha, a gente não aperta tanto assim. E são cores vivas, né? As cores vivas, elas aparentam mais nessa folha que é cinza. Agora eu vou usar um Faber-Castell Super Soft. Beleza? Super Soft. Agora vou usar um lápis da Derwent. Ó, Derwent, que é bem macio, pigmentado. Olha como que as cores saltam nesse papel. Agora um policromos. Eu estou usando diversas marcas diferentes para vocês verem como que as cores se comportam na folha. Agora eu vou usar um lápis da Tris. Lembrando que eu estou apertando, né? Agora eu vou usar Giotto. O lápis da Giotto. A Giotto também se dá muito bem com esse papel. Super Soft, Giotto e Tris também se dão muito bem, né? O Ecolápis aqui ficou bem vivo, mas os lápis soft se dão melhores.
O Ecolápis, por ser um lápis mais duro, ele pode fazer o papel de um blender, tá? Que é normalmente o que eu faço com o lápis da Supersoft. Porque eu gosto de utilizar bastante os Prismacolors aqui, tá? Mas dá pra gente fazer também com os lápis da Faber-Castell Supersoft tranquilamente. Eu tô fazendo um autorretrato meu. Vou pegar pra vocês, vou mostrar. Onde eu tô utilizando só Supersoft lápis escolar pra ver como que se comporta, pra ver se ia dar certo. Então, ó, dos desenhos coloridos, eu vou tirar o zoom pra mostrar pra vocês. Eu tô utilizando alguns lápis, ó. Esse daqui, eu tô desenhando o Knuckles, já fiz o Tails e já fiz o Sonic. Vocês podem ver lá nas minhas redes sociais. Então eu tô utilizando Supersoft, Tris, Giotto, Prismacolor, tudo meio que misturado, tá vendo? Esse aqui é o Knuckle. Isso aqui é uma encomenda, olha só. Esse cachorro é bem clarinho, bem branquinho, então o lápis branco ele se dá bem aqui, inclusive eu vou mostrar pra você. Como que o branco ele se comporta, porque é muito importante. Porque o lápis branco ele faz total diferença aqui pra gente. Principalmente quando a gente está falando da técnica a grafite e pó de carvão. Pra gente trabalhar as regiões mais claras, né? Então repara nesse cachorrinho, ó. Eu tive que usar muito branco, tá vendo? Ó, bastante branco, porque ele é um cachorrinho branquinho, né? Ó, de uma encomenda. E nessa folha aqui, o branco se sobressai bastante. E eu vou mostrar pra vocês a diferença aqui dos brancos. Ó, o branco da Prismacolor. Certo? Branco da Prismacolor. O branco da Derwent, tá? Que são linhas profissionais primeiro. Branco da Derwent. Você pode ver que os dois, eles ficam bem estridentes. Eles sobressaem muito bem aqui, os dois brancos. Agora o branco da Tris. Pode ver que o branco dos lápis escolar já não tem mais o mesmo brilho. Eles aparentam, obviamente, eles têm como mostrar, mas olha como que eles são mais opacos. Eles não brilham tanto igual o profissional. O branco da Supersoft. A mesma coisa, ó. Para fazer o Doutor Estranho, eu utilizei o branco da Giotto. Olha como que o da Tris e o da Supersoft, eles se parecem. Se parecem muito, tá vendo? E agora o branco da Ecolápis. Aqui no cantinho. Olha como que o da Supersoft, ele já não pigmenta quase nada. Então isso é importante a gente saber, tá? Na hora da gente trabalhar, ou seja... Dentro dessa técnica aqui da folha cinza, vocês não vão utilizar o lápis branco para esfumar. Porque nessa folha, o branco ele vai sobressair muito. Então isso ajuda a gente para construir as regiões de brilho, tá? Mas isso também faz com que a gente não use o branco para esfumar, para misturar as cores. E é por isso que a gente vai ter o blender, tá bom? Olha só aqui esse desenho aqui, ó. Meu autorretrato. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Só com caixinha de lápis da Faber-Castell, tá? Por causa da luz, ele perde um pouquinho as cores, mas tá bem viva aqui. Então, assim, os lápis escolares não deixaram nada a desejar com relação aos lápis profissionais. Eu achei que ficou muito legal toda essa construção. É lógico que eu vou continuar, né? E aí depois eu mostro o resultado final pra vocês. Mas dá pra gente trabalhar. E principalmente os animais... Nessa folha é bem mais simples da gente fazer e trabalhar. E como as cores elas ficam bem vivas, a gente consegue ter um resultado muito bonito, né? Não é à toa aí que vocês devem estar vendo o Sonic, o Tails que eu construí, o Batman, tudo na folha cinza. Bom, então bora lá, vamos continuar com a nossa aula. Deixa eu abaixar aqui. Agora a gente vai para a parte do degradê, tá? Então, como que a gente vai fazer o degradê aqui nessa folha? Da mesma maneira. Então, eu vou começar ali com só o lápis grafite. Vou pegar aqui um lápis grafite.
Vamos começar com um 11B, ó. Vamos fazer um grafite aqui. Eu vou começar mais escuro. E aí eu vou soltando a minha mão. E ó, aqui eu vou soltando, soltando, soltando. E eu consigo trabalhar aqui, por exemplo, com o esfuminho. Eu consigo, ó, vir esfumando. Igual na técnica da folha branca, normalmente. Não ligue se sair do quadradinho, tá bom? Tô mostrando como que a folha se comporta. Eu quero que você repare, ó, que quanto mais macio o lápis, mais a gente consegue perceber essa textura. É que eu falei, ela é levemente texturizada, mas ela tem uma textura que os lápis mais macios, eles não conseguem penetrar, né? Ó, vou fazer esse degradê aqui. Tô com 7B agora, eu começo lá da parte escura e continuo esse trabalho, ó. E aí, quando eu vou sobrepondo a camada, deixa eu dar um zoom, bem zoom pra você ver bem visto. Ver bem visto é ótimo, né? Então, olha só, tá vendo esses pontinhos mais brancos? Que na verdade não é branco, é cinza, né? Da folha, ó. Tá vendo? Entre a pintura, por mais que eu venha trabalhando aqui, ó. Por mais que eu venha trabalhando uma outra sobreposição de camada, ó. Ainda assim é difícil dele penetrar, certo? Eu vou passar o esfuminho, vocês vão ver. Vou soltando bem a mão aqui. Trabalhar esse degradê. Ó. Aí aqui eu vou continuar esse degradê. Vamos lá. Deixa eu pegar um lápis menor aqui. 4B, por exemplo. Deixa eu achar. Ó, 1B, por exemplo. Vou continuar. É um lápis mais duro. Aí, olha só. O lápis mais duro, ele consegue penetrar mais, ó. Certo? Você pode vir fazendo esse degradê aqui. Um lápis mais duro. Aqui na técnica grafite é do mesmo jeito que na técnica lápis de cor, em questão de lápis, tá? Quanto mais escuro, mais macio o lápis. Ou seja, isso faz com que o lápis seja mais pigmentado e também mais macio. E quanto mais clarinho, o lápis vai ser mais duro. Ou seja, a gente consegue ir com a pontinha do lápis penetrar melhor ali o papel. Mas olha só. Perfeito? Ó, aí eu posso vir com o esfuminho. Ó, o esfuminho até marcou ali, ó. Mas repara que o esfuminho, ó, ele não consegue penetrar na textura do papel. Então, a gente vai usar o pincel. Certo? Então, a gente vai utilizar bastante o pincel aqui, mesmo na técnica a grafite. Eu vou começar com o pincel. Opa, peraí. Porque ele caiu aqui em uns pozinhos. Uns pozinhos ali do carvão, senão ia manchar tudo ali o nosso exercício. Vou começar aqui com o pincel macio. Vamos ver como que ele vai se comportar. Ó, ele já consegue penetrar mais, tá vendo? Na textura do papel. Então, a gente vai trabalhar com esfuminho em algumas partes, em outras a gente vai trabalhar com o pincel. E a gente consegue esse efeito de degradê, ó. Só que vocês repararam, quando eu passei o pincel, bem nessa parte aqui, ficou bem mais claro, né? Do que estava. Então, a gente vai sempre ter que se preocupar com isso. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer o tempo inteirinho? Isso aqui, ó. Vai ter que voltar e reforçar a camada, tá? Pra gente conseguir escurecer as regiões que tiver que ser escurecida. A não ser que também você queira trabalhar com pó de grafite, que dá aqui também dá, tá? Pra fazer a base com pó de grafite.
Só que acontece, quando a gente faz a base com o pó... Aqui eu tô soltando a minha mão, ó, pra fazer esse degradê bonito. Agora eu vou vir com o pincel mais duro. O que acontece com o pó de grafite? Quando eu passo o pó de grafite primeiro e depois eu passo o lápis grafite, é um pouco mais difícil da gente conseguir esfumar. Parece que dá uma travada. Essa é exatamente a palavra, é aquilo que eu sinto. Percebe que toda vez que eu venho esfumando, ó, eu vou perdendo um pouquinho da tonalidade. E aí eu tenho que reaplicar as camadas e as tonalidades. Mas eu creio que deu para entender. Agora a gente vai fazer um degradê daqui para cá, só que chegando num brilho extremo. Tá? Vamos supor que aqui teria um brilho igual lá no rosto do Doutor Estranho. Então a gente teria um brilho, então eu vou começar pela parte do brilho nessa folha e não pela parte mais escura, tá? Por quê? Porque eu tenho que entrar com um lápis mais claro antes de eu entrar com um lápis mais escuro. Certo? Senão o lápis branco ele vai misturar com a grafite e vai dar um tom azulado, por incrível que pareça. Pro nosso desenho não é isso que a gente quer. Então vamos supor que aqui tem um brilho. Então eu vou começar pela parte branca. Eu sempre começo pela parte mais branca e aí eu vou soltando a minha mão. Aí eu vou fazendo um degradê aqui com a minha mão. E lembrando que aqui o lápis branco a gente não consegue esfumar tão bem quanto a grafite. Então, ó, tá vendo a textura que vai ficando ali, ó? Pois é, essa textura depois a gente precisa de trabalhar ou com um lápis mais duro, igual a gente fez ali em cima na grafite, ou com algum blender. Então, ó, vou suavizando a minha mão. Vamos supor que é uma referência, eu sei que aqui tem um brilho grande, e aí aqui vem com uma sombra. Entre essa sombra tem a transição até chegar na parte de brilho, então eu sempre começo pela parte do brilho, no caso aqui da folha cinza. Ó, degradê, tá vendo? Mas olha só, eu não consigo esfumar. Inclusive, eu posso até trabalhar aqui um pouquinho com o dedo, ó. Com o dedo eu consigo esfumar até certo ponto. E também eu vou tirando a cor. Olha só o meu dedo como ficou. Mas mesmo assim, não deu, ó. Pra gente fazer isso, eu vou precisar de um desse aqui, ó. Que é um burnish. Esse aqui já tá pequenininho, tá vendo? Burnish é... Em inglês, a palavra polimento. Então, esse lápis, ele dá um polimento. Ah, Marjorie, por que não pode ser o blender? Mais embaixo vocês vão perceber por que não. Mas porque nessa folha, o blender, ele tende a tomar um aspecto esbranquiçado. Já esse lápis roxinho aqui, que é o burnisher, não. Esse aqui, ele não deixa o lápis a folha esbranquiçada. Vamos reparar bem na pontinha dos dois, ó. Essa pontinha aqui do burnish, ela é mais branquinha, ela é mais incolor. E essa daqui, ela já é branca, mas um branco mais opaco. Então, ela dá uma característica mais esbranquiçada e acaba deixando um desenho um pouco mais claro. E não importa quantas camadas você passa nessa folha, gente. Ela consegue sobrepor de uma maneira, mesmo que ela vá encerando, ela insere de uma maneira diferente. E mesmo que eu vá aplicando um monte de outras cores, mesmo enceradas, ela costuma pegar o tom claro, mesmo por cima da sombra. Então, pra gente entender, a gente vai fazer um exercício mais embaixo, para vocês entenderem como que vai ficar. Então, eu posso vir aqui com esse lápis aqui, ó, que é o burnish. Olha lá, ele já vai fechando pra mim toda essa textura. Eu gosto de vir trabalhando contra a textura, né, contra a pintura, e vou apertando mesmo, ó. E isso eu prefiro deixar para fazer já na finalização das camadas, tá? Quando eu sei que não tenho mais camada para trabalhar. Olha lá como que ficou fechadinho agora esse branco ali, ó. Tá vendo? E eu vou meio que esfumando esse branco, ó. Pra quê? Pra fechar. Então pensa que a gente tá trabalhando uma pele, a gente vai sobrepondo uma camada da outra. E para não continuar sobrepondo, eu já cheguei na tonalidade que eu quero, mas ainda tô vendo o desenho muito texturizado. O que você vai fazer? Vai vir com esse burnisher aqui e vai fazer o polimento das cores, tá bom? Como é o lápis branco, não dá pra gente perceber direito, mas com lápis colorido, outras cores, a gente consegue perceber. Então agora a gente vai utilizar um lápis mais escuro e vamos fazer o degradê
Vamos fazer essa transição. Ó, vou soltando a minha mão até encontrar com essa parte mais clara. Vamos lá, degradê. Aqui eu tô usando um lápis só, né? No desenho a gente pode acabar usando um lápis só, misturando vários lápis, não importa. E aí eu vou chegando perto e vou avançando um pouco aqui nessa região mais clara, tá? Vou soltando a minha mão. Vou chegando nessa região que eu trabalhei o lápis de cor. Vou soltando bastante aqui, tá bem levinho. E vamos lá, pincel. Vamos lá com o pincel. O pincel vai soltando a grafite, olha só. Esse aqui é o pincel macio, né? E vou dando uma leve misturada, ó. Certo? E aí eu posso retomar com branco. Não tem problema, mas ó, se eu passar o grafite, o branco não vai entrar mais, tá vendo? E não vai fazer o mesmo efeito, ó. Por isso que a gente trabalha com branco primeiro. Ó, quando eu passo por cima da grafite, ele deixa um aspecto um pouco azulado. Ó lá. Tá vendo? Agora... Ó, vou afastar um pouquinho para vocês perceberem. Olha lá. Beleza? Então, quando a gente vai trabalhar aquela técnica lá do Doutor Estranho, a gente vai sempre começar com as partes de brilho, as partes claras. E a gente vai procurar não avançar tanto com a grafite na parte branca para não dar tanto problema. Só em casos que realmente, igual tem aqui a transição. Então eu tenho essa transição, eu preciso de entrar um pouquinho a grafite. Mas não muito, porque senão vai dar um problema. Então a ideia é realmente misturar mais... deixar o branco mais para as regiões bem brancas. Então tem algumas referências específicas que vão se dar muito bem aqui. Outras não vão se dar tão bem. Tá bom? Agora a gente vai fazer um degradê com um lápis de cor. Vou pegar aqui algumas cores. Vou começar com o amarelo, que já tá aqui. Um amarelo bem amarelinho da Super Soft. Ó. Vou soltar a minha mão. Soltando a minha mão. Eu vou entrar com outra cor agora. Vou usar um tom de verde. Vou usar um tom de verde clarinho. Vou começar bem levinho, misturando com o amarelo. Eu vou fazendo um degradê aqui. Então esse daqui não tem muito segredo, vai ser igual aquela aula de degradê que a gente trabalhou nas primeiras aulas. Aqui vai ser igual, a técnica vai ser bem similar à técnica que a gente utiliza na outra folha. Vamos fazer o azul agora para ter as cores da bandeira do Brasil. Olha lá. Eu vou construindo assim às vezes, eu vou virando para preencher melhor, tá? Principalmente por causa da textura. Quando eu falo assim, ela é levemente texturizada, mas quando a gente colore, a gente percebe uma textura já um pouquinho maiorzinha, né?
E ó, eu vou voltar. Aqui eu vou soltando a minha mão, ó. Soltando. E eu vou voltar com o amarelo. Vou voltar com o amarelo para fazer essa transição aqui um pouco mais bonita, ó. Vou avançando um pouco ali no verde e vou misturando, né? E vou voltar com o verde aqui. Para fazer essa mesclagem. Aí, ó. Vou soltando a minha mão. E agora eu vou usar o azul. Vou pegar esse azul aqui, ó. Vai ficar tipo a bandeira do nosso país, Brasil. E à medida que eu vou aproximando ali do verde, eu vou soltando a mão também para fazer esse degradê, essa junção das cores. E eu vou avançando aos poucos. E aí vamos voltar com o verde, a gente vai fazendo essa junção. Óbvio que dentro da construção do desenho, a gente vai trabalhando esse degradê com sobreposição de camadas, né? Que é uma coisa que não acontece aqui, que é só para mostrar para vocês como que a folha ela se comporta, ó. E aí vou vir com o lápis blender. Eu vou chamar de lápis blender, né? Mas vocês sabem que é o lápis de polir. Burnisher, posso falar burnisher, né? Vocês vão entender, né? Que burnisher é polir em inglês. E aí vou fechando essa pintura, olha só. Aqui, ó, tá uma pintura aberta, né? Com algumas texturas aparecendo. E à medida que eu vou passando esse lápis, ela vai fechando. Então, quando que eu vou usar esse lápis? Pro, é assim, você vai usar quando você quiser finalizar a camada. Finalizou a parte que você tá colorindo, vai usar esse lápis. Beleza? Então deu para entender aí agora todo esse processo aí. O degradê aqui não é segredo, né? Não tem segredo. Agora vamos ver como que essa folha se comporta na sobreposição de camadas entre esses três tipos de lápis. O escolar da Faber, o escolar da Tris e o lápis profissional da Prismacolor. Vamos lá? Aqui também é um exercício prático, eu não vou colorir todo. Deixa eu subir um pouquinho aqui a mesa para ficar melhor. Para a câmera e para vocês. Ok, beleza. Então, bora lá. Eu vou primeiro utilizar o lápis escolar da Faber-Castell. Eu vou utilizar o Super Soft. Então vamos tentar trabalhar aqui uma leve camada de pele, por exemplo.
vou entrar com a tonalidade aqui de pele, ó. Aqui eu quero mostrar a sobreposição de camadas, tá? Pra vocês entenderem. Então eu fiz a primeira camada, certo? Aí eu vou entrar com a segunda camada. Ó. Sempre com a mão leve, lembrando, gente, sobreposição de camadas, né? A gente já aprendeu nas primeiras aulas lá. Eu vou voltar com aquela primeira cor. Eu tô na terceira, hein? Vou trabalhar agora a quarta camada. Aqui vou usar um marrom mais canela. Ó, e a cor tá sobrepondo. Quinta camada, ó. Um queimado. Vai lá. Agora eu vou usar um verde, que é pra meio que pra gente fazer essa pele, né? Então eu vou usar uma tonalidade mais verde. Pra tirar o tom muito rosado, ó. E aqui já tá encerando um pouquinho, já consigo perceber. Eu vou voltar com a tonalidade de pele que eu utilizei. Obviamente, gente, que aqui é um exemplo, né? Vai ter lugares que a pele vai ter cinza, vai ter roxo, por exemplo, ó. Vai ter esse tom aqui de camurça. Tom mais marronzinho. E olha só, depois de todas essas camadas, se eu vier com uma camada bem clarinha, ele ainda vai pegar, quer ver? Ó. Deixa eu apontar. Ó, um tom bem claro. Então, ó, eu tenho que passar, obviamente, com uma certa pressão, mas ele clareia, ó. Ou seja, mesmo depois de tantas sobreposições, essa folha continua aceitando, mesmo que em série, ó. Não sei se dá pra perceber tão bem igual eu tô vendo aqui. Deixa eu dar um zoom. Repara só. Obviamente, já tá um pouquinho encerado, mas dá pra perceber, ó, que mesmo depois de tantas camadas eu consigo clarear. Vou vir com branco pra ver se dá pra perceber mais. Vou usar um branco escolar da Giotto, hein? Ó. Olha lá. Tá vendo? Clareou. Olha lá. Então eu consigo clarear. E agora vamos tentar escurecer. Vou vir com um marrom escuro aqui, ó. Ó. Ele tá passando. E tá encerado, tá vendo? É só pra vocês... Esse aqui é um exercício só pra vocês entenderem como que funciona a sobreposição aqui de camadas, tá? Vamos usar os da atriz agora pra ver como que a folha se comporta. Vou começar com uma cor clara. Não vou tentar fazer tom de pele nem nada, não. Mesmo com lápis escolar, essa folha se comporta muito bem.
Mas eu posso dizer que com os lápis profissionais é melhor de trabalhar, mais fácil, mais simples e muito mais rápido. Ó, segunda camada. Lembrando que, por exemplo, quando a gente trabalha com a técnica do estilete para fazer pelos, aqui já não se aplica tão bem. Óbvio que dá pra gente fazer, mas não dá o mesmo efeito que dá na folha branca, porque essa folha é cinza. Então, pra gente trabalhar bem aqui e ter um efeito até levemente satisfatório, a gente tem que trabalhar bastante as sobreposições de camadas pra gente conseguir fazer um efeito com o estilete. Ó, tô sobrepondo aqui um rosa bem clarinho, um rosa médio e agora um rosa mais escuro. Aqui, ó, pelo que eu percebi, o da atriz já tá começando a encerar um pouquinho mais rápido. Agora bora para um vermelho. Ainda tá sobrepondo bem. Mais uma cor, vamos lá. Para um laranja. As cores que eu vou sobrepondo, elas não vão predominar, elas vão meio que se misturar com aquilo que a gente já trabalhou anteriormente, né? Vamos entrar com uma cor nada a ver para ver se ela vai pegar. Vou entrar com azul claro. Ó, ele já tá levemente encerado, tá vendo que em alguns lugares marcou aqui, ó. Mesmo eu trabalhando bem leve, ó. Ele já não tá pegando direito, tá vendo? Mas se eu forçar um pouquinho, vai pegar bem. Os lápis escolares, eles pegam bem até certo ponto, depois eles têm certa dificuldade. Vamos ver agora com lápis profissional. Isso também vai acontecer, mas a gente consegue trabalhar com mais camadas. Então eu vou começar com uma tonalidade um pouco mais escura. Eu vou começar com um lápis bem escuro, assim, um chocolate, um marrom escuro. Tá escrito chocolate aqui da Derwent. Olha só como que ele fica mais aberto essa pintura, né? Tem que ir fechando aos poucos com a sobreposição de camadas. E agora eu vou clareando. Ó, vou usar um lápis agora mais claro. E aí eu consigo misturar bem, ó. Vou clareando. Com um tom de pele agora. Ó, mesmo que eu passe aqui, ainda fica os pontinhos branquinhos. Um lápis mais claro. Olha lá, começando a encerar. Percebe que ele fica com esse efeito encerado, tipo como se fosse um giz de cera? Então esse lápis, esse papel, perdão, ele tem mais esse tipo de efeito, tá? Vou colocar uma cor aqui bem chamativa. Ó, ainda dá pra perceber. Vamos supor que eu quero fazer um efeito aqui, depois de já ter feito diversas camadas da pele e tudo mais. Quero fazer um risco, vocês vão ver que pega bem, ó. Ó, ele pega bem. Certo? Vamos ver se a gente consegue fazer alguns riscos do lápis branco. Olha como que ele pega bem, ó. Eu queria fazer algum efeito mais claro. Mesmo por cima de muitas camadas. Vamos ver agora no lápis escolar.
Ó, o lápis branco da atriz, ó. Tem que fazer bastante força. Aí ele pega. Viu? Fazendo força. Aí eu consigo pegar. Então, assim, essa sobreposição de camada aqui, desse papel, ele vai encerar com um pouquinho mais de facilidade, tá? Então, a gente precisa de vir construindo sempre com cuidado. Principalmente a pele. Por isso que eu falei assim, olha, trabalhar com animais aqui vai ser extremamente fácil, mais rápido. Mas a pele a gente precisa de tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Vamos para a última parte da nossa aula de hoje. Lembrando que depois tudo aquilo que você entendeu aqui dessa folha, a gente vai aplicar na prática com as referências, tá? A partir de semana que vem. Eu já vou mandar a foto referência que a gente vai desenhar semana que vem. Agora eu vou falar um pouco sobre o Blender pra gente finalizar. Então vamos lá. Eu coloquei aqui o Blender da Derwent, porque é a única marca que eu tenho, tá bom? Então eu tenho aqui o Blender da Derwent, tá? Normal. E eu tenho esse aqui, que é o Burnisher da Derwent, que é aquele roxinho, que esse aqui tá grande, tá vendo? Que ele tem o nome pra mostrar pra vocês. E aí a gente vai utilizar os dois agora pra vocês verem na prática como que funciona. Eu vou fazer aqui uma leve mistura aqui de cores pra vocês perceberem. Fazer as mesmas cores, por exemplo. É importante a gente trabalhar assim pra gente conhecer a folha, conhecer o papel, né, aquilo que a gente tem utilizado. Vou dar uma misturada aqui. Vou mostrar algumas maneiras que podem ajudar a gente a fazer essa pintura ficar um pouquinho mais fechada, tá? Obviamente que eu fiz só 3 camadas aqui de sobreposição, mas já é o suficiente pra gente entender. Olha só, vou utilizar o Blender aqui, ó. E o Blender, ele deixa esse aspecto assim, um pouquinho esbranquiçado, ó. Percebe? Como que tá esbranquiçado? Agora o Burnish. Ó, ele vai fechando a camada sem deixar esse aspecto esbranquiçado. Ele vai pegando a própria cor que a gente trabalhou. Ó, como eu não fiz a pintura direita, fica aqui em alguns lugares, ó. Mas se eu for mexendo, dá pra gente perceber a diferença desse, né? Ficou uma cor mais parecida com as tonalidades, e desse, que ficou mais branco. É como se eu tivesse pegado lápis branco, por exemplo, e tentado esfumar. Então, por exemplo, uma coisa que funciona bem. Eu fiz vermelho, certo? Eu vou entrar com o vermelho escolar agora da atriz, ó. Pra vir fechando, olha só. Eu vou fechar a pintura, porque ele é um lápis mais duro, entendeu? O lápis mais duro fecha mais a pintura, ó. Tá? Só tem que tomar cuidado, porque nem sempre, às vezes, o lápis mais claro, mais duro vai dar certo. Por isso que existe o burnish, porque às vezes a gente já atingiu a cor que a gente quer. Se a gente vir com o vermelho lá e apertar pra fechar, pode ser que fique ruim a pintura, por exemplo. Então, vai depender, tá? Então, em alguns momentos a gente vai fazer isso, em outros não. Vou pegar agora o da Ecolapse, o vermelho da Ecolapse. Ó, aqui, ó, um vermelho um pouco mais duro. Ele também vai servir como blender também. Ele fica bem fechado, ó, a pintura, tá vendo? Obviamente que aqui eu tô apertando bem, né? No caso, você pode vir com calma, ó, fazendo movimento circular, né? Quando for pele, quando tiver esse tipo de trabalho, entendeu?
obviamente, mas eu ainda assim prefiro trabalhar com o Blender em alguns momentos, o Burnisher em alguns momentos, do que vir trabalhando aqui com os lápis mais duros. Apesar de que eu dou uma primeira fechada aí nessa pintura com lápis mais duro. Se eu ver que o lápis mais duro não fechou bem, não resolveu, e eu não quero aplicar mais do lápis para que não fique com mais cor, né? Porque essa folha ela pega bastante as cores. Então eu venho com o Burnisher e vou dando os arremates finais e vou dando essa misturada aí, esse polimento no meu desenho. Perfeito? Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês perceberem. Aí, ó. Muito bem, meu amigo desenhista, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é mais um review e eu espero que tenha clareado a sua mente. Agora, basta você adquirir a folha cinza da canção e aí tirar suas próprias conclusões. Mas eu espero ter te ajudado. Então eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!